Olá, meus caros! Sejam bem-vindos aqui à primeira edição do Caravelas News de 2026. Eu sou Paulo Henrique Araújo, é um grande prazer estar aqui com vocês. E olha só, nós temos aí um longo caminho pela frente. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like e também compartilhar essa transmissão. Pessoal, esse é o primeiro Caravelas News de 2026, mas eu conversei aqui com o Gabriel, com o professor Marcelo Andrade, e a gente decidiu fazer algo diferente, fazer uma retrospectiva de 2025. Pois é, não vou fazer aqui um mês a mês, aquela coisa assim meio tediosa, mas separei aqui 10 tópicos principais de que aconteceram nesse ano que se passou e que está solidificando cada vez mais o que vem pela frente, não somente em 2026, mas também além. E aqui a gente vai focar bastante na política exterior. Tá? É óbvio que dentro do Brasil nós temos aí vários acontecimentos que foram importantes, marcantes, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo o processo que ocorreu em torno disso, a lei Magnitsky envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, sanções a outros ministros do STF, né, aproximação aí do Donald Trump com Lula, todos esses pontos foram relevantes, mas foram acompanhados aí ad nauseam, né, de maneira ostensiva, e eu acredito que todos vocês estão bem antenados, né, e acompanhar até aí o finalzinho de novembro tudo que veio nesse bojo. São fatos importantes, são fatos relevantes, mas eu vou trazer aqui um aspecto um pouco mais ampliado, tá certo? Porque 2025 não foi o ano onde nós tivemos uma bomba atômica, não foi o ano onde nós tivemos a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que é uma iminência, né? Todos os anos nós estamos nos perguntando, desde 2020, 2021, será que é esse ano que vai eclodir a Terceira Guerra Mundial? Não foi o ano que tivemos um colapso financeiro global. Mas, proporcionalmente, talvez tivemos algo até mesmo pior, meus caros, porque foi o ano em que a ordem global estabelecida, talvez alguns a chamem aí de ordem liberal, ela parou de funcionar ou ela começou a ser abandonada. Sim, e foi uma mudança brusca, foi uma mudança drástica e é o fim de uma ordem mundial e a formação, estamos passando nesse exato momento, pela formação de uma nova ordem global, uma nova ordem mundial. E calma, eu não estou falando aqui, né, da teoria onde nós temos grupos que controlam a sociedade. Isso existe, mas nesse exato momento eu estou me atendo aqui ao termo em si, a estruturação de uma nova organização política no mundo. Tá? Então, esse aqui é o tema. Essa nova ordem global, essa nova ordem mundial, ela é brusca e eu acredito que ela reaviva uma Guerra Fria que foi finalizada, entre aspas, em 1991. Porém, além disso, ela muda os parâmetros como nunca antes visto desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nem mesmo a reorganização global que nós tivemos após a queda do Muro de Berlim, após a queda da União Soviética, 2 anos depois, ela trouxe movimentos tão bruscos na reorganização dos poderes no mundo como nós estamos assistindo em 2025. Isso passa por diversos fatores em cascata, mas talvez aquele que pode ser considerado a gota d'água para tudo isso chama-se Donald J. Trump, o presidente dos Estados Unidos, que está aí fazendo a administração de número 47, a 47ª administração americana. E o presidente Donald Trump, ele veio como dar uma paulada ali numa colmeia, né, ou pelo menos numa casa de marimbondo, e muita coisa começou a alterar a partir disso. Nem tudo é fruto das ações de Donald Trump, mas muitas coisas são consequências diretas do que ele vem fazendo. E a gente precisa entender isso.
E aqui nós temos coisas boas e nós temos coisas ruins. Isso já ficou claro para a gente logo no começo do ano, tá? Porque o Donald Trump ele volta ao poder e logo no seu discurso de posse ele decreta estado de emergência na fronteira do país, principalmente na fronteira sul. Ele assina mais de 50 ordens executivas. Ele já no primeiro dia, na primeira tarde após a posse, ele volta atrás com diversas e diversas e diversas ações que Joe Biden tinha tomado. Além disso, ele também tira novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris, o Acordo Verde. Ele volta com a propulsão, né, aquela coisa assim mais rítmica sobre a questão energética dos Estados Unidos, que estavam começando ali a ter problemas seríssimos por conta das políticas verdes de Joe Biden, entre outros pontos. Um que chamou atenção foi o fim da linguagem terapêutica da diplomacia. Os Estados Unidos passou a utilizar uma linguagem mais direta, assertiva, em alguns momentos até mesmo fora do tom, mas em outros isso também foi muito bem-vindo, de se observar que aquela linguagem mole da diplomacia, muitas vezes, foi ficando pelo caminho. E isso foi moldando a forma como os países começaram a se relacionar entre si e até mesmo com os Estados Unidos. E a gente começou também a assistir, e aqui a gente começa a ter uma mudança bem drástica na questão diplomática, um retorno da coerção econômica e política. A coerção econômica, através da guerra comercial que Donald Trump iniciou nos primeiros meses, com todo mundo, né, estabelecendo uma taxa padrão de 10% na balança comercial sobre os produtos de qualquer país. E depois ele começou a aplicar isso individualmente, uma sobretaxa a cada país, de acordo com o interesse americano que vinha. Porém, quando nós estamos falando aí de coerção política também, nós estamos falando da política do Big Stick, né? Como nós falamos em bom português, a política de bater o pau na mesa. Quem tem aí o maior vai batendo, né, o seu tacape e, a partir disso, determinando regras que nós temos para discussão no mundo. E isso é uma coisa que eu já comentei algumas vezes durante o ano de 2025, causa uma certa apreensão. Há pontos positivos que nós podemos interpretar em cima disso, obviamente, há pontos positivos nesse tipo de política, principalmente quando nós olhamos cenários como o da América Latina. Afinal, acabamos de assistir nos primeiros dias de 2026 Nicolás Maduro sendo preso, sendo aí, tendo a Venezuela invadida em uma operação incrível e, a partir disso, tendo o seu ditador sendo extraído com diversos guarda-costas cubanos fazendo a retirada, ou melhor, vários guarda-costas cubanos sendo eliminados pelo o governo americano para a retirada de Nicolás Maduro. Pois é, mas aí a gente tem outros pontos que isso gera uma preocupação, que é o ponto que eu estava dizendo aqui, que já comentei algumas vezes, que nós estamos talvez caminhando para algo similar do que foi a diplomacia dos últimos 30, 40 anos do século XIX, né, onde quem tinha poder, quem tinha exército, determinava muitas das regras mundiais e até mesmo, né, regras econômicas, regras de fronteiras e regras, podemos dizer, até existenciais de nações, tá? Conferência de Berlim, na Alemanha, demonstrou isso para a gente quando fatiaram totalmente ali, com fronteiras artificiais, a África do Sul. E movimentos similares como esse aconteceram ali em meados de 2025. Esse perigo ainda não acabou, principalmente no leste europeu e no sudeste asiático, mas são pontos que são necessários ter bastante atenção. Mas, tratando da Casa Branca, eu quero chamar a atenção aqui para algo que ocorreu no final de fevereiro.
que foi a briga entre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e o vice-presidente J.D. Vance, o vice-presidente americano. Ali não foi uma simples discussão, foi um momento em que a Ucrânia percebeu que havia perdido o apoio automático, tá? São vários os fatores que nós temos em cima desse ponto, tá, pessoal, que a gente precisa estar bastante atento. Mas, de maneira geral, existe uma carga ideológica que foi imputada dentro dos Estados Unidos da América, em uma parte da direita, da qual o vice-presidente J.D. Vance é um dos porta-vozes, a ala mais isolacionista e a ala que ali trabalha com um discurso de que somente os Estados Unidos importa. E aqui eu não estou falando do America First. America First é você colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, mas existe uma ala que trabalha pelo America Only, e isso é um grande problema que foi brilhantemente demonstrado em um artigo após esse entrever, após essa briga, do Ben Wallace, que foi durante muito tempo o secretário de defesa do Reino Unido durante os governos de Boris Johnson, da Liz Truss e também do Rishi Sunak. E ele foi um dos grandes responsáveis pela defesa da Ucrânia no início da guerra. E talvez a Ucrânia tivesse sucumbido no primeiro ano, não fosse o apoio determinante, seja material, diplomático e econômico, que o Reino Unido prestou nesse primeiro ano através do então primeiro-ministro Boris Johnson e Ben Wallace, fato reconhecido pelos ucranianos e até mesmo pelo presidente Volodymyr Zelensky no parlamento britânico no ano de 2023, começo de 2024, acho que foi começo de 2024, nós tivemos um evento onde isso foi ali reconhecido e o Boris Johnson já estava ali como um mero membro da Câmara Baixa, né, da Câmara dos Deputados, e ele foi homenageado do palco pelo presidente ucraniano. O ponto dessa discussão de fundo era que, na visão do J.D. Vance, o governo ucraniano estava ali como um proxy do governo Biden, do governo democrata, o que é um erro de leitura abissal, tá, do que estava acontecendo no mundo. E o mesmo J.D. Vance, em diversos momentos, antes mesmo da eleição, ele colocava a questão da Ucrânia como uma questão menor, não importante, já a questão de Israel como uma questão maior e mais importante. Na época, em 2024, eu chamei isso de estrabismo geopolítico. Ora, se um candidato a um dos cargos mais importantes do mundo não consegue perceber a correlação de fatos e alianças políticas, estratégicas e militares que nós temos entre, ou tínhamos, né, mais abertamente, isso foi muito dissolvido aí durante o ano de 2025, entre o que estava acontecendo com as forças no Oriente Médio e com as forças no leste europeu, isso é um sério problema. E o vice-presidente acusou ali, então, o presidente da Ucrânia de não agradecer o que os Estados Unidos fez por ele, não foi grato, e aquilo, na verdade, não passava de uma tentativa de usar as câmeras para fazer propaganda, né? Porque o presidente ucraniano tinha, sim, agradecido várias vezes aquele momento, tanto naquela recepção que estava acontecendo. Em diversos momentos, o J.D. Vance ele estava querendo marcar uma posição dele ali no começo do mandato, se colocar já como uma peça fundamental da administração Trump, e ele tinha ali, acho que era das primeiras reuniões públicas que foram feitas dentro do Salão Oval da Casa Branca, onde ele tinha essa oportunidade, né, de ter um discurso mais forte. E o J.D. Vance, ele ficou marcado nos primeiros meses do governo Trump por ter um discurso ideológico mais forte. E olha aqui, eu sou um dos primeiros que sempre vou dizer que é necessário termos, sim, o debate ideológico dentro da política. Muitas vezes ele é colocado de lado. Ele é importante, meus caros. Mas existe hora, lugar, quando e como você vai fazer isso. E o J.D. Vance, ele perdeu um pouco a linha e quis utilizar como espantalho dialético o presidente da Ucrânia.
que na situação que ele estava ali naquele momento, iniciando a nova administração e começando a ter novos laços e negociações, poderia talvez ter uma atitude mais amena. Mas a gente precisa lembrar também que ali, independente da opinião que tenhamos, Volodymyr Zelensky era um homem que estava representando o seu país já há muitos anos na frente de uma guerra e que via Donald Trump flertar e muito já com uma entrega da Ucrânia e um discurso meloso, pomposo com Vladimir Putin. Fato que tivemos um vai e vem durante muito tempo acontecendo no ano de 2025. E a gente pode até aqui destacar, por exemplo, né, a visita que Vladimir Putin fez aos Estados Unidos, no estado do Alasca, que não deu em nada. Né? Mais uma vez, ali Vladimir Putin ganhava tempo, como ele fez com Donald Trump durante todo o ano de 2025. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de janeiro, nós estamos em um daqueles momentos que Trump se aproximou, agora vai, não, tudo maravilhoso, gosto muito do Putin, o Putin é isso, Putin é aquilo. O Putin volta atrás, aí o Trump fala, não estou mais feliz, não tenho boas perspectivas com Vladimir Putin. Acredito que seja a quarta ou a quinta vez no último ano que isso aconteceu. Então, nós tivemos, a partir disso, uma discussão de maneira acalorada, que foi promovida ali pelo vice-presidente. Foi algo muito ruim para a imagem da diplomacia americana, tá? Foi um ponto dos mais baixos que eu assisti durante a minha carreira, né, que tem pouco mais de 10 anos como jornalista e analista. Eu nunca vi uma situação como aquela dos Estados Unidos, eu participando ali como um observador dos eventos. E nós tivemos duas reações que foram muito interessantes. Por parte dos influenciadores que ali estavam eufóricos, né, ou não só influenciadores, eu preciso aqui ser justo, influenciadores, jornalistas, analistas, dentro dos Estados Unidos e do Brasil, que estavam eufóricos ainda com a perspectiva de uma administração Trump, daqueles primeiros 40 dias, começaram a meio que passar um pano para o que estava acontecendo e culpar automaticamente os Zelensky, isso aqui, só que quando você observava o que aconteceu ali, não era algo que seria um bom prenúncio. Um aliado sendo tratado daquela forma, e um aliado que estava segurando as fronteiras, inclusive da Europa. E aquilo foi um cartão de visitas para o que nós veríamos logo em seguida, já no mês de abril. A outra reação que nós tivemos, que foi contrária, né, a algumas desses setores que eu comentei, veio dos líderes europeus. Se os senhores fizerem um exercício e pegarem todos os chefes de Estado da Europa, ministro das Relações Exteriores, seja de direita, seja de esquerda, tá, pessoal? Vocês vão olhar ali, 28 de fevereiro, por volta das 5h30 da tarde, aqui, horário de Brasília, você vai começar a ver que todos, em uníssono, saíram em defesa do presidente ucraniano. Porque numa leitura diplomática, uma leitura fria de relações internacionais, aquilo que foi feito não deveria acontecer. Aquilo não deveria existir. Mas J.D. Vance ainda faria um discurso na conferência de Munique, que os pontos que ele abordou algumas semanas depois foram excelentes, dos problemas que existem na Europa, das questões que envolvem a questão das liberdades individuais, do discurso, né, a liberdade de discurso, etc. Todos os pontos que o J.D. Vance levantou são pontos de discussão importante. Porém, causou novamente uma estranheza, porque o momento, aquela conferência era para falar sobre a OTAN. Não era para tratar sobre a política interna dos países. Tinha um foco específico. E J.D. Vance, ele utilizou novamente a questão ideológica fora do momento correto.
E isso começou a ficar cada vez mais claro para a opinião pública e até mesmo para a própria administração Trump, que talvez o J.D. Vance ele precisasse de uma calibrada diplomática. Há sim que ter posição, há sim que ter a carga ideológica. Eu sou muito favorável a isso, inclusive, mas existe a hora, o momento e a estratégia para se fazer isso. E mais uma vez, J.D. Vance, ele fez sobrancelhas levantarem contra ele. E aí temos mais um episódio envolvendo o vice-presidente americano, que diz respeito a uma operação militar ordenada pelo presidente dos Estados Unidos, que era o bombardeio das posições dos Houthis que estavam praticando pirataria ali no Mar Vermelho e também, né, no... Eu tô com o Estreito de Hormuz na cabeça agora aqui, meus amigos. No estreito ali no... Nossa, me deu um branco agora o nome do estreito, me perdoem. O estreito... Peraí, deixa eu pegar. É isso que dá tanta coisa, né, que a gente tem. Canal de Suez, perfeito. O estreito ali do Canal de Suez, né, estava sendo bastante prejudicado, né? Você tem o estreito do Canal de Suez, você tem ali o Mar Vermelho e logo depois você tinha os Houthis na ponta da Península Arábica realizando diversas ações de pirataria. Foi então criado um grupo no Signal, um aplicativo similar ao WhatsApp, mas com várias camadas de segurança. E um dos conselheiros de segurança de Donald Trump colocou ali o editor-chefe da revista The Atlantic, um dos maiores críticos que Donald Trump tem na imprensa americana. E ele ficou lá quietinho, observando tudo o que estava acontecendo no grupo. E o que chamou a atenção foi que o secretário da guerra agora, né, tem esse título, Pete Hegseth, e o J.D. Vance, eles estavam contra a decisão de Donald Trump. E o que escandalizou o mundo quando a matéria saiu foi que o J.D. Vance ele disse: eu sou contra que isso seja feito porque irá favorecer a Europa. E quando ele disse que irá favorecer a Europa, ele está falando do comércio. Mas, meus caros, o mundo ele já não conta mais com um cenário Piratas do Caribe do século XVIII e início do século XIX, por um motivo muito claro. A Marinha americana, nos últimos 120 anos, gostemos ou não, seja você pró-americano ou anti-americano, a Marinha dos Estados Unidos, ela foi a que garantiu a segurança das principais rotas comerciais pelo mundo. E fez com que muitos equipamentos eletrônicos, móveis, bens de consumo, chegassem barato aqui na sua casa, no Brasil, ou em qualquer lugar que você esteja nos assistindo. A globalização, não confundir com globalismo, mas a globalização ela só foi possível graças a isso. Esse é um ponto importante de se entender. E quando você está disposto a deixar o principal canal de escoamento de mercadoria, o canal de Suez vai perder essa posição nas próximas 2 décadas. Mas isso é discussão para outro vídeo. Você deixa ele à mercê de piratas, porque na sua cabeça você acha que isso vai favorecer a Europa. Detalhe, a Europa é um principal aliado regional, vamos colocar em bloco, dos Estados Unidos da América. E não confundir Europa com União Europeia, tá, pessoal? Estou falando do continente. Isso causou escândalo, foi um escândalo diplomático, realmente. Isso aconteceu em maio. Então, o que nós tivemos a partir de então foi, como eu disse, o artigo do Ben Wallace, né, onde ele fez duras críticas ao Pete Hegseth e ao J.D. Vance, e ele chegou a dizer que eles eram ali, polidamente, mas ele disse, 2 caipiras, que antes de entrarem para a administração Trump,
provavelmente nunca tinham recebido um carimbo no seu passaporte. O que quis dizer, nunca saíram dos Estados Unidos, não têm experiência diplomática, não sabem como funciona a política fora do Kentucky. Mais ou menos foi isso que o Ben Wallace quis dizer. Foi um artigo pesado, muito pesado, que foi escrito ali por um ex-membro, né, da administração britânica. E esse episódio marcou ali, né, o apagamento, tá, da figura do J.D. Vance, seja diplomaticamente no mundo, seja até mesmo dentro dos Estados Unidos para assuntos exteriores. E marcou ali a saída do então conselheiro de Segurança Nacional, que foi substituído no cargo por Marco Rubio. Marco Rubio, ele ali então acumula a função de conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump e também de secretário de Estado. E a ascensão do secretário de Estado ali da Flórida começa de maneira meteórica. E esse aqui é um ponto. Eu dediquei bastante tempo aqui da nossa retrospectiva para isso, por conta disso, pessoal. Isso muda muito as coisas. Ainda falando aqui da administração americana, nós tivemos um discurso importante de Donald Trump ali na ONU, né? Na Assembleia Geral, que aconteceu já agora em meados do segundo semestre. E Trump, ele não falou para o mundo, né? Ele falou sobre o mundo. E foi um discurso, eu fiquei surpreso. Novamente aqui, não é questão de concordar ou discordar, mas é uma questão de que os pontos e a forma que ele trouxe ali no seu discurso foi quando você tira aquela linguagem terapêutica, diplomática que eu disse no começo. Ele falou sobre a soberania dos países, a perda da identidade cultural, a questão da crise de natalidade que o mundo está enfrentando, falou sobre a questão das tarifas, falou sobre a questão de defesa dos países, de investimento nos seus exércitos, e o mundo, principalmente, pessoal, depois de 1991, com o fim, entre aspas, da Guerra Fria, ele falou, não, agora estamos na era diplomática, nós estamos na era onde os homens usam as palavras para resolver os problemas. E o Donald Trump ali, ele disse, não, o mundo ainda usa pólvora. E se vocês não correrem para se defender, não será nós que iremos defender vocês. Se mexam. Esse foi o recado que Donald Trump deu ali na ONU. Ele falou sobre a migração desenfreada, né, falou sobre a perda dos valores da identidade europeia dentro de cada um dos países por conta de como isso estava sendo feito, principalmente na Europa. E aqui era exemplo do que eu estava citando do J.D. Vance, ali era um local que o Donald Trump poderia fazer esse discurso com essa carga ideológica e comumente não é feito. Isso foi muito positivo, né? Foi muito positivo o que ele fez ali. E eu acredito que ali o Donald Trump ele tocou o coração de muitos franceses, muitos britânicos, muitos poloneses, muitos italianos, entre outros, né? E outro ponto que ele deixou ali claro que muitos países entenderam: a ONU seria um palco, mas não tem capacidade para ser o árbitro. Isso ficou claro agora, vindo rapidamente, né, dando uma passadinha em 2026, quando a Venezuela, né, foi invadida e o Maduro preso. Os aliados da Venezuela, eles não foram à ONU diretamente. Fizeram uma reunião da CELAC, que é o fórum do Foro de São Paulo. E ali não conseguiram avançar com praticamente nada, porque já perderam a maioria também dentro da CELAC, né? E a ONU cada vez mais vai tendo o seu papel diminuído. Há pontos positivos nisso e há pontos negativos nessa diminuição, tá? Dessa transição. Só que isso vai gerar situações como a que nós estamos assistindo, de cada vez mais os países se aliando em blocos e resolvendo os seus problemas da pólvora. Talvez em breve nós começaremos a assistir decisões não muito salutares vindo do campo bélico,
tal qual a invasão da Ucrânia, e não terá muito um ambiente onde essas questões possam ser resolvidas. E não que a ONU conseguiu resolver isso sempre, não que a ONU não tenha os seus problemas, que são vários, a maioria das coisas que vem da ONU são problemas, que isso fique claro. Mas algo semelhante a isso já aconteceu na história, né? E isso aconteceu na década de 30, né? E quando nós vemos a Liga das Nações ruir, foi justamente por conflitos regionalizados, a guerra sino-nipônica, né, entre Japão e China, e quando o Japão abandonou a Liga das Nações. E aí começou a descendência que levou, né, à Segunda Guerra Mundial. Foi uma junção de fatores, mas um dos pontos significativos foi esse: a saída do Japão, se minha mente não me traiu agora, em 1935 ou 36, da Liga das Nações. E aí a conta chegou para a Europa, né? A conta chegou para a Europa e muita coisa precisa começar a ser feito por lá. E um dos pontos marcantes foi exatamente a eleição na Alemanha. Nós tivemos aí Friedrich Merz, substituindo Olaf Scholz, eleito como primeiro-ministro, ou, no caso, né, do título do cargo na Alemanha, chanceler. Foi eleito chanceler da Alemanha, com um discurso que ia na contramão do próprio Scholz, da Merkel e do Schröder, os seus antecessores. Todos eles tratavam a questão interna da Europa como: temos uma diminuição de natalidade, temos um problema previdenciário e precisamos de mão de obra. Vamos então trazer refugiados, principalmente do Oriente Médio, para cá, e eles serão os novos médicos, doutores, se integrarão à sociedade e serão os novos alemães, franceses, italianos, belgas, espanhóis. Bom, eu não preciso entrar em detalhes do que aconteceu, né? Isso daí foi algo que levou a Europa a uma decadência muito firme. E diversos países, como até mesmo, acredite, a França de Emmanuel Macron, precisaram começar a dar alguns passos atrás nessa questão, né, cosmopolita, de fronteiras abertas. Começou a gerar vários problemas internos dentro dos países, principalmente na Suécia, na Alemanha e na França. E Friedrich Merz foi eleito com o discurso de endurecer as fronteiras. E Merz, ele entendeu que seria necessário tomar atitudes drásticas e que vai muito na contramão dos últimos 20 anos dos políticos que ali lideraram a Alemanha. E vimos Friedrich Merz fazer isso com muita desconfiança por conta de posições políticas, inclusive durante a pandemia, mas ele tomou medidas importantes na questão da imigração, liderou muitas vezes a questão militar da Europa, cobrou ação mais efetiva da França, que dentro da Europa continental, e aqui a gente tira a ilha da Grã-Bretanha, é a potência que possui armamento atômico, liderou negociações junto à OTAN, e para que os países europeus começassem a fazer aquilo que Donald Trump estava dizendo: começar a se armar, porque os tempos agora eram outros. E foi um dos primeiros países a elevar o seu investimento em 5% do PIB para a defesa. A Alemanha ainda anunciou ali um cronograma de revitalização do seu exército, que deve fluir aí até 2027, e começou a dar um papel de uma demonstração, né, e exercer um papel de liderança nesse campo. Então, muitas coisas importantes foram feitas aí vindo dessa nova administração alemã. E nós tivemos algumas reuniões, né, dos líderes europeus com o Donald Trump, ou representantes como Marco Rubio na Europa. E sempre foram negociações muito duras, algumas até fora de proporção. Uma narrativa, uma falácia, que até fiz um especial em abril de 2025 para
tentar colocar um pouco ali de moderação no que estava sendo propagado, né, no discurso repetido das redes sociais. Não, a Europa agora é woke e acabou a Europa e não tem nem aí, eles ficaram lá encostados nos Estados Unidos e agora tem que pagar conta. Peço calma, meus amigos, peço calma. Não foi bem assim. Foi muito importante para os Estados Unidos durante os últimos 50 anos, pelo menos, manter a Europa dependente militarmente, não só do ponto de vista da força militar, mas também do ponto de vista de tecnologia militar, tecnologia em geral, em vários aspectos, porque a Europa ela seria naturalmente um concorrente americano em várias áreas, tá? A gente pode classificar a Europa em sua junção como os Estados Unidos da Europa. E após a reconstrução do continente, que foi financiada sim pelos Estados Unidos ali, nós tivemos um período onde a Europa poderia avançar muito em várias áreas e representar uma concorrência para os Estados Unidos em diversas áreas. E essa projeção de confiança que os Estados Unidos conseguiu criar nos europeus foi utilizada em vantagem americana também. E os Estados Unidos eles tiveram ali essa liderança por conta, em muitos momentos, da dormência europeia, e que foi administrada, de certa forma, através de parcerias com os Estados Unidos ao longo de todos os presidentes, seja democratas, seja republicanos, de Reagan a Bill Clinton, de Bush a Obama, né? E não que não haja problemas na Europa, não que a Europa não tenha problemas a se tratar, não se trata de uma conta de 0,1 e de soma zero. Mas tínhamos esses problemas aí, sim, tá? Isso realmente acontecia. Mas a Europa também não é malvadona, como estava sendo dito ali, né? Muitos dos pontos que ali estavam acontecendo favoreceram os Estados Unidos da América. Deixaram de favorecer, é natural. Os Estados Unidos poderiam sim fazer essa alteração da sua rota, mas não jogando a culpa retoricamente nos seus aliados. E isso gerou algo muito preocupante. E aí, por conta disso, o Donald Trump ele conseguiu vários avanços que foram importantes até mesmo para a Europa também. Aí a gente tem que olhar tudo, né, nessa zona cinzenta. Principalmente o acordo OTAN-Estados Unidos, né, os membros da OTAN ali na Europa com os Estados Unidos. Porque ficou decidido que os países europeus seriam responsáveis, então, por fazer o envio de armamentos para a Ucrânia. Os Estados Unidos venderiam essas armas para os países e eles repassariam a. Perdão, pessoal. Eles repassariam a Ucrânia. Então, o Trump tirou da frente uma discussão interna nos Estados Unidos de que eles estariam financiando a guerra sem compensação. Então, passou aí também a ser uma questão comercial. A Europa passou a cliente e a guerra virou um motor industrial também para os Estados Unidos, tá? Bilhões aí foram injetados de investimento na indústria bélica americana. A meta de 5% do PIB em defesa foi aceita pelos países da Europa, tá? A Europa, aí a gente pode dizer que escolheu os tanques no lugar do estado de bem-estar social, o welfare state. O único país que não aceitou fazer isso e ainda está com um imbróglio muito grande foi a Espanha, tá? Mas a gente passou a ter uma maior militarização das economias europeias e uma guerra permanente, né, ou o vislumbre de uma guerra permanente no orçamento europeu. Bom, mas enquanto a Europa pagava, meus amigos, o Oriente Médio pegava fogo, tá? As linhas vermelhas que nós tínhamos ali na região sumiu. E principalmente com a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã. Foi um conflito direto entre os dois. Não houve ali desembarque de tropas pela questão até geográfica entre os dois países, mas foram diversos bombardeios iniciados por Israel que destruiu completamente a capacidade de defesa antiaérea iraniana, eliminou
praticamente toda a alta cúpula, tá? Toda a alta cúpula iraniana, com exceção aí do presidente e do Ayatollah Khomeini. Nós tivemos essa escalada que foi extremamente rápida, respondida com a saraivada de mísseis iranianos, não tiveram muito efeito. Alguns civis israelenses morreram, mas devido à chuva de mísseis e drones ali, o impacto foi mínimo, né, por mais que vidas foram perdidas inocentes no meio de tudo isso. E tivemos um cessar-fogo instável. E esse cessar-fogo ele foi alcançado de maneira clara e objetiva, com um bombardeio dos Estados Unidos da América, utilizando o seu bombardeiro B-2 e bombas, a bomba Bunker Buster, né? Bunkbuster, que é uma bomba que tem a capacidade de penetrar instalações profundas na Terra. Donald Trump afirmou, após o bombardeio das 3 instalações atômicas, que o programa atômico iraniano tinha sido extinguido. Na época, os indícios mostravam para nós que não tinham sido extinguidos. Ficou o jogo de narrativa, né, novamente, e aí a gente sempre tem aquele jogo da militância, né, que é engraçado, quando a gente às vezes traz algum ponto que não favorece o político, que as pessoas querem, gostam, etc., vira uma questão de amor e ódio, né, com aqueles que estão fazendo as análises. É um dos pontos baixos, né, de se fazer jornalismo, é isso. Mas, por mais que o Trump dissesse, os indícios mostravam que isso não tinha acontecido. Tanto é que foi importante, atrasou e muito o programa nuclear e atômico do Irã, mas agora nós estamos aí na iminência, nesse início de janeiro de 2026, de uma nova ação militar dentro do Irã para barrar novamente o avanço de mísseis balísticos e aquilo que tudo indica a retomada do programa atômico do regime dos ayatollahs, que está com problemas, né? Mas a Guerra dos 12 Dias foi muito importante na região. E também foi ali, de certa forma, marcou o fim da guerra entre Israel e Hamas, que já vinha desde outubro de 2023 também. Ainda há algumas escaramuças, mas a tensão da guerra em si, ela foi diminuída. Então, quando os Estados Unidos bombardearam o Irã, né, as linhas vermelhas, não só ali no Oriente Médio, como em todo o mundo, eles deixaram de existir. A gente teve uma mudança de patamar, tá, retórica. Não que isso não tenha acontecido, como nós tivemos o bombardeio da Iugoslávia nos anos 90, a gente teve a guerra do Afeganistão e do Iraque, mas da forma que isso foi feito em instalações nucleares, meus caros, tem uma mudança de paradigma, tem um novo patamar, um novo degrau em tudo isso, né? As guerras indiretas passaram a ser diretas e o fim da contenção clássica, onde você utiliza muitas vezes o proxy, uma guerra de proxies para poder atingir objetivos, que foi muito claro ali, muito comum durante a Segunda Guerra Mundial. E o Donald Trump ele estabeleceu uma doutrina que já foi utilizada 2 vezes. Demonstrar o big stick, né? A porrada da força americana na mesa, sem entrar necessariamente com boots on the ground, né? Com invasões, com permanência das tropas americanas dentro dos países. Foi assim no Irã, foi assim na Venezuela. Do ponto de vista político e de opinião pública, isso traz uma vantagem. Isso traz uma vantagem. Porém, ainda é cedo para dizermos se isso vai funcionar a longo prazo. Ficou uma rebarba no Irã, como acabei de comentar. Isso aconteceu na Venezuela agora. Será que também ficará uma rebarba? Qual será a ação prática que nós teremos a partir disso? Mas se o Oriente Médio, meus amigos, mostrou o colapso das regras, a Ásia mostrou o colapso das ilusões. Pois é. A gente tem um ponto marcante na política asiática, que foi a eleição da nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Ela
que veio com um discurso muito esperado dentro do Japão, tá? O discurso de uma retomada militar e bélica, de um Japão mais forte, né, para ter ali a sua autodefesa, as forças de autodefesa do Japão ter mais capacidade e investimento, tá? Shinzo Abe, que foi assassinado em praça pública alguns anos atrás, ao que tudo indica, né, não há comprovações, mas há fortes indícios que, a mando de agentes chineses, ele foi assassinado justamente por ter essa posição mais clara sobre um rearmamento, né, um fortalecimento japonês ali no Sudeste Asiático. E o discurso da Sanae Takaichi, que era aliada política do Shinzo Abe, foi justamente do fim do pacifismo administrativo e um ambiente de guerra fria asiática. Nos últimos momentos de 2025, ela anunciou ali o maior investimento histórico pós-Segunda Guerra Mundial no exército japonês. Isso causou diversas reações, principalmente na China, e em resposta, Sanae Takaichi, ela afirmou que se a China fosse ali para cima de Taiwan, o Japão entenderia isso como uma agressão também ao seu território, que eles iriam defender Taiwan. Vale lembrar que Okinawa, né, que ali faz parte do arquipélago do Japão, né, é muito próximo mesmo de Taiwan, olhando no mapa. E Taiwan, historicamente, já fez parte do Japão em um momento de ocupação, foi território japonês por quase 100 anos, Taiwan. Então, isso elevou ainda mais as tensões. O diplomata chinês no Japão, né, o embaixador chinês, chegou a dizer que para situações como essa você precisa arrancar a cabeça da serpente, fazendo uma referência aberta e clara a arrancar a cabeça da primeira-ministra do Japão. Ele foi expulso, obviamente, do país, e em resposta a China foi lá e começou a realizar exercícios militares cercando, como sem precedentes, o maior exercício militar já feito cercando Taiwan. E essa tensão ainda está ativa, algo que está em desenvolvimento. Tivemos também uma reunião histórica no Japão entre Sanae Takaichi e Donald Trump. E, novamente, independente de gostar ou não, apoiar ou não, foi uma reunião que foi muito bem planejada e aquele momento vai ficar, sim, na história aí dos dois países. As fotografias, a forma que foi feito e até mesmo o momento histórico demonstram ali que essa reunião, talvez aí esse ano ainda de 2026, os próximos, ela será lembrada como um ponto marcante e importante. E também tivemos muitas questões chinesas, como eu citei, a pressão direta contra o Japão, contra a própria Coreia do Sul, o maior alinhamento e entendimento com a Coreia do Norte, tendo a Rússia nesse meio do caminho também, e Taiwan sendo aí essa linha vermelha traçada, né? Então o Japão voltou a se armar porque a ordem liberal não protege mais ninguém, meus amigos. Essa é a verdade. E o Japão entendeu muito bem, vendo o que estava acontecendo na Europa com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que é um dos promotores das amarras militares do Japão, fez assim, ó. Ô Japão, tá bonito aqui o céu, né? Vai. Se arma aí. Se arma, vai, aumenta tudo aí. Nossa, que legal, Japão. Vai, continua. Brincando aqui, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, que está acontecendo ali. Mas, meus amigos, enquanto o Japão escolhe um lado, a América Latina aprendia onde ficavam os limites, né? Nós tivemos vários cenários dentro da América Latina que chamaram a atenção e precisam ser discutidos aqui. E tivemos na América Latina alguns embates ao longo do ano que foram interessantes, como Donald Trump e Gustavo Petro, que ainda está ocorrendo, Donald Trump e Nicolás Maduro, que tivemos um final nesse início de 2026,
Donald Trump e autoridades no Brasil, como Alexandre de Moraes e Lula, e a esses pontos não foram tão favoráveis assim ainda, né? Mas um dos pontos altos que nós tivemos foi Roger Waters, junto de Gustavo Petro, em Nova York, com o megafone, pedindo um motim explicitamente do exército americano contra Donald Trump. Tivemos a reação imediata do presidente americano sancionando o presidente colombiano, tirando dele o acesso a tecnologias, né, e serviços de empresas americanas, o que fez com que ele perdesse suas contas nos bancos, até mesmo colombianos. E foi uma mensagem clara de Donald Trump: o anti-americanismo não será tolerado, né? Incitação direta não poderá ser aí mais tolerada. E isso veio uma política, né, dos vistos americanos também, porque as redes sociais começaram a ficar com a necessidade de estarem abertas se você for solicitar um visto americano. E se você tem um discurso anti-americano, você automaticamente não vai mais ali ter acesso aos Estados Unidos da América. E, além disso, se você tem um visto e você também promove um discurso anti-americano, você perde o seu visto. E isso nós assistimos a rodo como uma política da nova administração americana. E aqui a gente tem que dosar um pouco, né? Porque tem uma carga ideológica que muitas vezes é utilizada em cima desse acontecimento. Não significa que você não possa criticar, por exemplo, ações dos Estados Unidos ou da questão política americana. Não se trata disso. Mas se trata, por exemplo, de você falar contra os interesses nacionais dos Estados Unidos, como você defender grupos terroristas, né? Esse foi um dos motivos que levaram à perda de vistos dentro dos Estados Unidos. Você defender grupos que queimam a bandeira americana e falam morte à América, né? Como é o caso do Hamas, isso é interpretado como uma ação anti-americana, ou você estar lá usufruindo, né, dos Estados Unidos, da vida nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo está trabalhando para destruir esse modo de vida. Então, ter uma certa coerência, né? Mas é uma linha tênue também ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, mas que no primeiro momento assim, faz sentido, mas a gente precisa ver o desenrolar disso, como vai acontecer. Isso aconteceu com o presidente da Colômbia. Nós tivemos sanções e suspensão de visto de diversas autoridades, tá? Diversas autoridades tiveram aí sanções sendo aplicadas por toda a América Latina, em outros países também, em outras regiões. No Irã foi um recorde de aplicação de Magnitsky, mas tivemos toda essa situação também acontecendo. E o Brasil, né, foi marcado aí por todo o imbróglio acontecendo com a aplicação da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, sanções aplicadas a outros ministros do STF, membros do governo, PGR, né? Mas as tarifas também foram utilizadas como uma coerção política, a Lei Magnitsky foi aplicada, depois ela foi suspensa. E aí, aqui a gente tem uma visão clara. A Magnitsky não foi absolvição, foi um rearranjo, né? E no Caribe, o poder voltou a ser como era exercido no final do século XIX, começo do século XX. Né? Então a gente viu aí a presença militar no teatro, né, do Caribe ali acontecer de maneira mais ostensiva, presença naval, fiscalização, quase bloqueio. Na verdade, mesmo um bloqueio petrolífero aconteceu nas últimas semanas de 2025 na Venezuela. Nós tivemos ali o ativo hostil da Venezuela sendo apontado como petróleo, migração, segurança, né? E essa integração ali ruiu. E assistimos agora um momento de instabilidade, porque a ação direta contra Nicolás Maduro foi realizada, obviamente, ele foi preso, mas qual será o futuro da Venezuela? Os primeiros indicativos, na manhã do sábado, inclusive estive aqui no canal com o professor Marcelo Andrade, rumava para uma queda do regime. Mas agora nós estamos observando que talvez haja um período de transição ou até mesmo a continuidade desse regime. Então, conforme a poeira vai baixando, nós vamos assistindo aí
as próximas cenas. Ainda é cedo para dizer o que será da Venezuela, mas o momento é de tensão e preocupação aqui com o futuro dos nossos queridos venezuelanos que vêm sofrendo há tanto tempo nas mãos da ditadura. Bom, enquanto tudo isso acontecia, pessoal, o Ocidente descobriu que nem as suas próprias instituições funcionavam mais, né? E aí nós estamos vendo a questão, como eu citei mais cedo, do Signal Gate, né, que era uma menção clara ali do que aconteceu, o comentário do J.D. Vance. Os círculos de debate já não funcionavam mais ou não estavam sendo observados entre Estados Unidos e Europa. A OTAN, nesse exato momento, ela também está numa zona de tensão, porque nós temos aí a questão envolvendo os Estados Unidos e a Dinamarca por conta da Groenlândia. Esse território voltou ao centro do debate, foi no início do ano, agora voltou no final do ano, e o mês de dezembro vai provando que o tema não morreu. E quando as potências voltam a discutir território, meus amigos, a ordem estabelecida que nós estávamos vivendo, rapidamente a gente vê que ela acabou, como eu disse no início. E nós estamos aqui assistindo um choque de placas tectônicas, tá? E isso vai causar muitos terremotos, a gente até temos a acomodação dessas placas e podemos analisar qual vai ser o cenário desse novo mundo que vem por aí. E um ponto importante que não poderia deixar de ser citado, ainda mais aqui no Caravelas, foi, né, a mudança, né, a eleição de um novo Santo Padre, de um novo Papa. Tivemos o falecimento do Papa Francisco, que representou o fim de um ciclo político-teológico, né, de um Papa que muitas vezes teve posições dúbias, que gerou muitas dúvidas até mesmo entre cardeais, mas que ao mesmo tempo também, muitas vezes por conta desse histórico, acabou sendo taxado e tendo pechas de coisas que ele não disse. Mas o pontificado do Papa Francisco foi um pontificado conturbado para nós católicos, foi um pontificado que trouxe uma atenção grande para o mundo católico e que, no meio de todas essas dificuldades que foram geradas nesse pontificado, também fez com que a fé católica voltasse a crescer de uma forma até mesmo misteriosa, em meio a uma crise dentro da igreja, dificuldades na liderança, dificuldades até mesmo na diplomacia com Pietro Parolin, né, dentro do Vaticano, fez com que muitos católicos voltassem para casa, outros convertidos, e isso veio com uma chama da busca do tradicionalismo na igreja, com a busca, né, de uma fé mais profunda, mais madura, menos emocional em muitos aspectos. São os meios da providência divina de Nosso Senhor que é difícil muitas vezes tentarmos encontrar uma explicação. E tivemos então a surpreendente eleição do Papa Leão XIV, né, o cardeal Prevost dos Estados Unidos. A segunda vez que nós temos um Papa que vem do continente americano. O primeiro foi o Mário Bergoglio, que tornou-se Francisco I, e agora temos o cardeal Prevost, né, que tornou-se Leão XIV. E ele já tem alguns pontos bem mais acentuados de diferença do Papa Francisco. Ele é um cardeal que veio novo para um pontificado maior, espera-se de, se nada acontecer, com sua santidade aí, 10 anos, pelo menos, pela idade dele. Posições mais contidas, questões doutrinais mais assertivas, menos dúbias nas posições e uma diplomacia cautelosa e mudanças internas dentro do Vaticano também sendo realizadas de maneira mais calma, né?
isso chama bastante a atenção, e olhando para questões morais e desvios de condutas também sendo aplicadas, como é o caso, né, do polêmico padre Júlio Lancelotti, ao qual recebeu aí uma ordem de silêncio do Vaticano, e isso veio após denúncias de tudo que estava acontecendo, tanto do ponto de vista ideológico quanto dos escândalos que ele acabou tendo ali o seu nome envolvido. E aqui, para deixar claro, né, não estou afirmando nada nesse cunho ou condenando, isso cabe aí ao Vaticano fazer essas investigações, as questões de justiça, não é uma tomada de posição. Tá? Aqui a gente tenta que proteger o canal do professor Marcelo Andrade nesse sentido, mas é um exemplo claro de como o Papa Leão XIV vem observando tudo isso. Mas 2025 não acabou, pessoal, com o que é chamado aí da ordem liberal. Ela já estava morta, foi o enterro, né? 2025 tornou impossível fingir que ela ainda mandava, e isso vai ditar os rumos de 2026. O mundo agora ele está caminhando para o que eu chamo do mercantilismo do século XIX: força, dinheiro, dissuasão e interesse nacional. Foi um colapso silencioso, mas ao mesmo tempo possível de ser visto por todos. E o mundo que vem depois não será o mesmo. A gente pode classificar 2025 como o ano que sepultou de vez as mudanças que se iniciaram no período pandêmico ali de 2019. 2026 vem por aí. Estaremos juntos. Professor Marcelo Andrade, com vários ensinamentos históricos para vocês, vários entrevistados muito bons. Estarei aqui também com vocês no Caravelas News, trazendo uma visão do que está acontecendo no mundo e que isso possa também servir para adiantar muito do que poderá acontecer no Brasil. Esse foi um resumo, nessa retrospectiva dos principais fatos de 2025. Sei que tem fatos que acabei deixando de fora, mas seria necessário talvez um programa de 3 ou 4 horas para abarcar tudo. Fiquem com Deus, um forte abraço e peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que ore por esse mundão de meu Deus. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.